Meus irmãos e minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, estamos no quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria, porque quando nós não temos a música para introduzir os momentos da missa, na entrada é lida a antífona, que tem esse termo alegra-te. Domingo letário, domingo da alegria. Alegria porque se aproxima a festa da Páscoa. Alegria porque o cristão tem a certeza da sua vitória e do destino que lhe aguarda. Então nós precisamos meditar um pouco sobre isso. Quando você se prepara para uma festa, você já se alegra com a proximidade da festa. As festas que nós temos na nossa vida social, um aniversário, uma festa de 15 anos, nos alegramos. Quando alguém da nossa família vai dar à luz, né? Vai trazer ao mundo uma nova vida, nós já ficamos naquela expectativa e nos alegramos com o nascimento daquela criança. Isso nos traz alegria, nós já vivemos uma alegria antecipada. Quando nós marcamos de sair com os amigos e gostamos da companhia dos amigos, já nos alegramos antecipadamente com aquele momento do encontro. Em tantas outras situações da nossa vida, nós nos alegramos só em saber, só em perceber, só em planejar, só com a proximidade daquele momento que para nós é um momento feliz, é um momento de estar dentro de um acontecimento que nos faz bem. Então, o cristão precisa também ter essa perspectiva. Domingo da Alegria nos lembra também disso. Não só isso, mas é preciso que nós pensemos. Cristo já passou pela paixão, morte e ressurreição. Ele é vitorioso. Ele já venceu a morte para que nós pudéssemos vencer a morte com ele. Ele já nos garante a vida eterna. A vida eterna que ele nos promete é participar da vida divina com ele, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Nós temos um grande destino que nos aguarda, que é viver a bem-aventurança, que é a felicidade eterna com Deus, que é comparado a um banquete, a uma festa, que é comparado nas Sagradas Escrituras até a um casamento, uma festa de casamento, essa união definitiva entre a humanidade e Deus. Nós sabemos que o pecado já foi derrotado, já foi vencido por Cristo. Nós sabemos que o inimigo de Deus já é um derrotado. Nós somos vitoriosos com Cristo. Então, como cristãos, apesar das dificuldades da vida, das dores que sofremos, das situações difíceis do dia a dia, dos desafios que enfrentamos, das desilusões que temos, apesar de tantas situações que a vida nos oferece, entre altos e baixos, nós precisamos viver como cristãos nessa certeza da vitória de Cristo. E, portanto, nessa alegria antecipada, sem desespero, sem desânimo,
sem pessimismo, sem uma visão negativa da vida, porque Cristo é vitorioso. Eu sou vitorioso com Ele. Eu preciso, ao longo da minha vida, aderir a essa vitória, me fazer participante dessa vitória, associar-me a Ele, que é vitorioso, e assim serei vitorioso com Ele. Assim como eu me alegro quando vou encontrar-me com os amigos, assim como eu me alegro com o nascimento de uma criança, um parente meu, assim como eu me alegro com uma festa que se aproxima, eu preciso, como católico na fé, ser alguém otimista, alegre. Porque eu, como diz São Paulo, nós sabemos aonde nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança está em Deus Todo-Poderoso, vitorioso, Salvador, libertador. Aquele que a primeira leitura de hoje nos lembra, que nos dá a Páscoa definitiva, a passagem para uma vida nova, que é a plena felicidade, a plena realização da humanidade. Então precisamos meditar sobre isso. O cristão, claro, não vai ficar aí sorrindo pelas paredes que nem um bobo alegre, para as paredes, ou de uma maneira afetada por aí, dizendo que é alegre. Não é isso. Mas ter a alegria dentro de si, ao invés de ser alguém rabugento, negativo, pessimista, que olha para as coisas e já põe tudo para baixo, que fica o tempo inteiro reclamando, que não consegue enxergar as coisas boas, que não consegue louvar, que não consegue caminhar na vida de uma maneira diferente. Frei, o senhor está dizendo isso porque o senhor não conhece a minha vida. Quantos problemas eu tenho? Sim, os problemas existem. Sim, eles nos abatem. Sim, as dificuldades muitas vezes nos entristecem. E eu não estou colocando aqui para você uma obrigação de que na tristeza você tem que estar sorrindo. Mas é preciso ter uma atitude de vida na qual eu procuro pensar positivo. Eu procuro levantar a cabeça, enfrentar os problemas com a força de Cristo, com o auxílio de Cristo, com o socorro de Cristo, com a bênção de Deus, com o auxílio de uma espiritualidade alicerçada em Deus vitorioso, carregando as cruzes do dia a dia, porque a vida já é difícil. E se nós cairmos numa atitude pessimista, ela fica mais sofrida, mais difícil ainda, e também uma atitude pessimista não resolve nada, só piora as coisas. Eu sofro ainda mais porque eu fico remoendo coisas ruins dentro de mim. E até do ponto de vista psicológico, não é saudável ficar remoendo as coisas. Por isso o cristão precisa ser alguém que vive essa esperança da vida eterna em Deus, que vive essa esperança de Deus vitorioso, que vive essa esperança da Páscoa definitiva e de sermos plenamente realizados, que vive dentro dessa vitória de Cristo e por isso se esforça apoiando-se em Cristo, na espiritualidade que ele vive, na sua relação com Deus, para superar os obstáculos, dores, dificuldades, problemas, sofrimentos, decepções, angústias da vida. Por isso o cristão precisa ter
essa atitude deste quarto domingo, domingo letare, domingo da alegria. Até porque a própria palavra de Deus diz para nós não entregarmos a nossa alma à tristeza, porque a tristeza nos consome e, como diz a própria palavra de Deus, levou muitos à morte. Portanto, é preciso ter uma atitude positiva, é preciso levantar a cabeça diante dos desafios da vida, é preciso apoiar-se em Deus, é preciso buscar sempre o seu auxílio, é preciso buscar o dom, a virtude da fortaleza. E isso também implica em uma comunidade que se apoia. Isso também implica em uma igreja onde nós somos irmãos, fraternos, aonde nós queremos o bem um do outro, e quando um não está bem, o outro que está melhor apoia, consola, escuta, ouve, aconselha, ajuda, nessa dinâmica de sermos irmãos, de termos uma mesma fé. E é aqui que eu entro dentro da parábola do filho pródigo, conhecida como a parábola do filho pródigo, que seria melhor chamá-la parábola do pai misericordioso. O irmão mais velho, ao invés de alegrar-se, de ter uma atitude otimista, positiva, com o irmão mais novo, que fez bobagem, ele errou. Ele, de fato, quando pede a herança, ele mata o pai ainda vivo. Ele despreza tudo aquilo no início que o pai tem para oferecer e sai de casa. Ele errou, mas ele se arrependeu. Ele reconheceu a sua falta. Ele retornou. E como é que nós vamos tratar uma pessoa que se arrepende, pede perdão e retorna? Como o filho mais velho? Ele não presta? Ele é um sem vergonha? Ou será que Deus deseja que nós tenhamos a atitude do Pai misericordioso, que se alegra com aquele que estava perdido e se reencontrou, que se alegra com aquele que tomou consciência da própria miséria, que se alegra com aquele que percebeu que falhou e quer mudar e quer dar para a sua vida um novo rumo. Então é preciso que o cristão, que tem essa alegria da vitória de Cristo, que tem essa esperança em Cristo, que é fortalecido na sua relação com Deus, procure ter uma atitude positiva de quem acolhe, ao invés de julgar, de quem perdoa, ao invés de guardar mágoa, ressentimento, de quem tem compaixão, ao invés de mostrar frieza, indiferença, que é solidário, ao invés de simplesmente não querer ajudar o próximo. Infelizmente, aquele filho mais velho que está representando ali os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, aqueles que na época praticavam a fé, mas que não tinham caridade. Praticavam os ritos da lei judaica, mas que não tinham compaixão. Cumpriam a lei de Deus conforme o que estava prescrito, mas viviam apenas um ritualismo. A lei de Deus não servia para nada, porque era apenas um cumprimento de normas, de ritos e ritualismos
mas que não transformava o coração deles num coração semelhante ao do Pai misericordioso, capaz de olhar com compaixão para o próximo, capaz de acolher, capaz de fazer o bem, capaz de querer o bem do próximo gratuitamente, sem nada em troca. E muitas vezes, desculpa dizer, não quero ofender ninguém, nós católicos nos comportamos como o filho mais velho. Gostamos muito de julgar, de falar mal, de criticar, de colocar para baixo. Temos uma visão muito pessimista. E é necessário que, em primeiro lugar, nós nos coloquemos no lugar do filho mais novo, porque nós somos tão pecadores como qualquer outra pessoa que está dentro ou fora da igreja. E, em segundo lugar, que dentro da igreja, a fé vivida no dia a dia possa refletir a postura do Pai misericordioso. A fé que eu digo ter, a fé que eu declaro, a fé que eu estou cultivando através de práticas religiosas, não pode ficar só na prática religiosa. Ela precisa renovar o meu coração, não para eu ser um moralista, esse teu filho aí não presta, eu é que mereço, ele não merece. A prática religiosa, porque se entende que é uma relação com Deus, deve me fazer mais solidário, atitude positiva, mais amoroso, atitude positiva, mais misericordioso, atitude positiva, mais compreensivo, atitude positiva, mais bondoso, atitude positiva, mais acolhedor, atitude positiva, que tem a ver com a alegria de ser cristão e de ser portador de uma mensagem de amor. Portanto, aprendamos com o Pai misericordioso e assumamos o nosso lugar, porque eu, sinceramente, não consigo me ver como o filho que ficou em casa servindo. Sempre que escuto essa parábola, eu me coloco no lugar do filho que esbanjou, do filho que é pecador, do filho que precisa da misericórdia de Deus, do filho que precisa do perdão de Deus, do filho que é necessitado da graça de Deus, do filho que é um miserável e precisa da riqueza de Deus. Professemos a nossa fé.